Com relação a trabalhar a emoção mesmo, primeiro, ela precisa conhecer, né, as suas próprias emoções. Ela precisa ter domínio sobre o seu próprio ambiente, saber aquilo que dispara os gatilhos, né, o próprio autoconhecimento dentro dela, né? Eu trabalho um método muito interessante na clínica, que a gente chama de método 4P, e eu fico muito feliz porque eu vejo ajudando muitas pessoas. Esse método que ele tem por princípio, esse primeiro P é o P de percepção. Então a pessoa ela tem que aprender a direcionar o seu foco da atenção para as reações emocionais que são causadas dentro dela e que disparam esses gatilhos. Só para a gente entender uma coisa assim bem interessante, né? Existe um sistema que a gente vai chamar aqui de sistema reticular ativador ascendente. Já ouviu falar? Não. Olha que coisa interessante. Nós temos, né, esse sistema reticular ativador ascendente, ou SRAA. Ele foi descoberto, a origem dele lá em 1949, por 2 neurocientistas, um italiano e outro norte-americano, que era o Magun e Morazzi. Morazzi é italiano e o Magun era o norte-americano. Eles descobriram que um dos papéis do tronco encefálico no cérebro era você, como se fosse assim, perceber a dimensão que nós damos às coisas e o papel da atenção também, entre outras coisas, né? Várias funções. Então, vamos botar na prática ali. Como, por exemplo, a gente pega padrões de pessoas que elas acham que elas são uma completa derrota na vida, fracasso. E na percepção dessa pessoa, todas as evidências, qualquer movimento que ela fizer, se ela fizer assim, não, tá vendo? Eu levanto meu ombro assim porque eu sou um fracassado. Tipo assim, mas na cabeça dela, ela está convencida, porque ela começa a traduzir a vida a partir desse sistema que a gente está conversando aqui, que ela é um completo fracasso, e ela vai levar isso para a comida. Por exemplo, a tal ponto que ela vai desenvolver uma coisa chamada, não sei se ouviu falar, food noise. Já ouviu falar? Nunca ouviu falar nisso, cara. Nunca ouviu falar? Nunca. Isso é basicamente recente, né? Então, muito interessante essa parte aí, que é o seguinte. São pessoas que começam a criar pensamentos involuntários, repetitivos, perturbadores sobre comida. Um ruído. O tempo todo. Isso aí. A voz interior falando. Por exemplo, ela fala assim, ai, eu tenho que comprar comida, o que eu vou comer no café da manhã? Aí ela terminou de comer café da manhã, o que eu vou comer pro almoço? E ela vai no mercado, acha que tem tantas... Eu vou pegar aqui, por favor. Isso aqui tem... Primeira coisa que ela vai olhar, ela vai ficar aquela atenção, só que é uma atenção um pouco baseado no perigo. Tipo assim, ela vai ativar também com isso a amígdala cerebral, né, dentro dela, o próprio núcleo de accumbens, no pensamento assim, mais obsessivo sobre aquilo, o pensamento repetitivo vai ficar mais forte do que ela vai começar a trazer uma espécie de comer, chamado comer transtornado. Aquilo vira um transtorno na vida dela, porque ela começa a perceber que isso virou o centro, esse tema virou o centro da vida dela, e isso serve para tudo, comida, emagrecimento, tudo ela pensa, ela bota no centro da vida dela emagrecimento, que eu tenho que emagrecer, que eu tô gorda, eu tenho que emagrecer, e ela começa a fugir de todos os repertórios de prazeres da vida. Por exemplo, a pessoa começa a impedir ela mesma de ir para os lugares como praia. Tipo assim, eu deixei de ir para a praia porque eu tô gorda. E isso fica assim ecoando, né, na vida dela. Ela perdeu, ou seja, ela tira o prazer dela mesma de viver experiências assim. Ela deixa de ir para festas com amigos porque ela sente que lá todo mundo vai olhar para ela. Olha a sensação de perigo, de exposição e vulnerabilidade que ela vai sentir. Ela começa a botar roupas desse tamanho, porque ela sente que as pessoas vão olhar e vão perceber que ela tá gorda. Ela deixa de ter relação sexual com o marido porque ela se sente exposta e vulnerável. Então, sem ela perceber, ela vai retirando dela mesma, da vida dela, todos os repertórios de prazeres, fazendo com que o único repertório que fique diante dela, que ela sinta prazer, seja a comida. E aí ela quer parar de pensar em comida, mas não consegue, porque aquilo ali já virou o probleminha de estimação da vida dela. Se ela não pensar mais em comida, ela vai pensar em quê? Eu já cansei de atender vários... E esse cansei de atender é só uma expressão, né? Já atendi muito, não cansei não. Já atendi muitas pessoas que elas olham pra elas mesmas assim
E elas falam assim, Roberto, e se eu emagrecer? Eu vou me preocupar com o quê? Caramba. Olha o nível, né? Se eu emagrecer, eu vou me preocupar com o quê? Eu vou ficar ali... O que eu vou ter pra me amparar? Eu vou me sentir desamparada, Tipo, desprotegida. Isso aí perdeu o sentido. Sem sentido. Sem sentido. Eu quero vencer, parte do meu cérebro, né? Quer superar isso. E aí, mas parte de mim sente medo do que será da minha vida do outro lado da montanha, que eu ainda não senti na pele como é. Então, isso é a junção é um exemplo que eu tô explicando aqui, desse food noise, que é tipo assim, uma perturbação na vida da pessoa por esses pensamentos involuntários. Ou seja, isso não é saúde, né? Isso não é saúde. E é a junção também desse sistema reticular ativador ascendente, que é essa sensação ali de que aquilo ali começa a ampliar, né, na vida dela. Só que o lado bom disso, desse SRAA, é que quando ela vai treinando a mente, isso tudo porque eu tô no primeiro P ainda, tá? O P de percepção. É desses 4 P. E quando ela vai treinando a mente dela a poder se autorregular, se conhecer seus próprios gatilhos, né? Seus próprios pensamentos. Eu gosto muito dessa palavra desautomatizar. Não existe um emagrecimento sem reganho de peso se não aprender a me desautomatizar, cara. As pessoas, elas estão profundamente, pelo contexto atual de como nós vivemos, né? O mundo de 2024 não é igual a 2014, como não é igual a 2004. Tá cada vez mais, eu percebo isso no comportamento dos meus pacientes, sabe? A galera tá exausta, a galera tá fadigada com o excesso de estímulo o tempo todo, autocobrança sobre si mesmo, ter que dar conta de tudo, todo dia. Tá todo mundo, nós estamos no reino do cansaço. E enquanto vivemos esses excessos, estamos sempre achando que estamos na falta. Sempre parece que eu sinto dentro de mim que tá faltando algo, né? Quanto mais eu corro atrás do prejuízo, por exemplo, eu sempre falo assim, galera, corre atrás da saúde, não corre atrás do prejuízo. Quem corre atrás acha. Se eu corro atrás de um prejuízo, se eu tô correndo atrás de ser um bom profissional, eu aumento a probabilidade de ser um bom profissional. Tô correndo atrás de ser essa pessoa. Se eu corro atrás do prejuízo, eu vou colher prejuízo. Então, corre atrás da saúde, cara. Eu falo assim, né? Corre atrás da saúde. Porque, então, esse movimento nosso, como você tá falando, concordo 100%. Esse estresse, né? O estresse, ele tem total relação também com nossa percepção de que eu preciso preencher alguma coisa. Ainda dentro desse P de percepção, a gente não percebe, as pessoas não percebem que o nome, elas não sabem nomear as emoções. Elas querem lidar, todo mundo fala, Roberto, me fala aí, como, né? Como lidar? Eu quero que você me diga. Roberto fala a mim assim, 1 mais 1 é igual a 2. Fala objetivamente, como lidar com as emoções. Quem dera fosse tão fácil assim e objetivo, toda a complexidade e as variáveis tão infinitas dentro de um único ser humano, né?